Na terra preta eu planto, na terra preta eu canto. Sou raiz que não se parte, sou o verde do meu encanto. Mestre Vitalino. Esse é mais um programa Papo na Laje, eu sou Dani Câmara. Hoje nós estamos aqui no Armazém do Campo para bater um papo sobre plantar árvores, produzir alimentos saudáveis. Oi pessoal, eu sou Janailson Almeida, sou assentado da Reforma Agrária camponês, militante do MST coordenando aqui o Armazém do Campo no Rio de Janeiro. Olá, eu sou Heró Silva, eu sou paraense, mas eu já estou no Rio de Janeiro há alguns anos. Estou na tarefa aqui da Direção Nacional do MST no Estado. E eu vou começar esse papo sabendo um pouquinho sobre a trajetória de vocês, essa trajetória política que traz vocês aqui hoje. Bom, eu vim estudar no Rio de Janeiro, onde eu conheci o MST na universidade e comecei a trabalhar na equipe técnica e depois eu fui me envolvendo na militância do MST, né? Isso já faz aí um par de anos, não vou dizer quantos. Mas atualmente eu estou contribuindo na direção nacional do MST aqui pelo estado do Rio de Janeiro, né? Então, mas tem uns par de anos aí que depois eu vou contando um pouco. Paraense no Rio de Janeiro. Bem, boa tarde, obrigado Dani, obrigado Papo na Laje por esse momento. Eu acho que o tema é muito especial para nós. Eu venho de uma trajetória de militância no Nordeste, eu sou do MST da Paraíba e assentado da Reforma Agrária no interior da Paraíba. Eu venho de uma família de camponeses, originalmente sem terras e a gente vem das primeiras ocupações e assentamentos no estado da Paraíba. Depois eu fui acompanhando um pouco a trajetória do setor de formação do MST nos espaços de formação regionais, nacional. Fiquei um tempo na Escola Nacional Florestan Fernandes, em São Paulo, e por último dediquei a minha vida militante ao internacionalismo do MST, passei por algumas tarefas em alguns países e vim recentemente ao Rio de Janeiro pelo doutorado aqui na Federal Rural, Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, e estou cumprindo uma tarefa de coordenação do Armazém do Campo aqui no Rio. Bem a diversidade do MST, né? Sim, quem vem da luta pela terra e outros como eu que vamos nos somando aí na luta do movimento a partir de outros espaços, né? Então acho que essa é uma diversidade muito forte que o MST tem nesses seus 41 anos, de envolver também a própria sociedade na sua luta, no seu cotidiano, né? Então a gente vem por diversas frentes, seja pela luta pela terra, né? Ou eu, como conheci o MST a partir da universidade. É mesmo que o Janailson faz hoje o doutorado dele. Da mesma forma, a dinâmica nossa de migração da militância que vai cumprir tarefas em outros estados. Enfim, no caso da Herol veio inicialmente por outra razão, mas eu circulei pelos estados também, acabei chegando esse período agora no Rio atualmente. Sim. Mas E a gente tem um plano nacional, né? E vocês dois estão envolvidos, certo? E eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente já entrar nesse tema. Na verdade, o Plano Nacional, ele é uma tarefa de toda a militância do MST, né? De todos os seus espaços. Então, eu faço parte do setor de produção, cooperação e meio ambiente, e aqui no Rio de Janeiro é produção e saúde, né? E nas nossas atividades aqui no estado do Rio de Janeiro, eu comecei a acompanhar desde o processo do lançamento do plano no estado, né? Então, o MST ele toma essa definição política, né, de discutir, dialogar com a sociedade, né, o processo do plantar.
plantar comida, plantar árvores, já é uma essência, né, nossa, a partir dos próprios assentamentos. Nossos assentamentos são espaços, né, em que a gente tem que recuperar sempre. Então, o passivo ambiental são muito grandes dentro dos nossos assentamentos, sempre são áreas longínquas, né? E aqui no Rio eu fui me envolvendo a partir do próprio setor de produção e na direção nacional, uma das tarefas enquanto da direção nacional era acompanhar o tema especificamente, né, junto ao coletivo. Então, e aí isso vai imbricando aí de acompanhar as ações além do estado do Rio de Janeiro, né, as ações nacionais também. Então, e isso faz parte hoje da tarefa de todo mundo, desde quem trabalha no Armazém do Campo, né, aos assentados, acampados, assistência técnica, os nossos parlamentares, né? Faz parte do nosso cotidiano falar do Plano Nacional, plantar árvores e produzir alimentos saudáveis. Né? E o plano em si surge num contexto em que as questões ambientais e climáticas são muito emergentes, né? E que acaba colocando o Movimento Sem Terra nessa ideia de enfrentamento ao modelo de produção que já vem desde o início da nossa trajetória, mas que é responsável também diretamente pelas questões climáticas e ambientais que nós enfrentamos, que a sociedade enfrenta. E a gente vem de uma trajetória de construção da agroecologia, da alimentação saudável, defesa da natureza, e nos colocamos nessa conjuntura, nesse contexto, na construção de um plano de plantio de árvores, que talvez originalmente surge como uma campanha, né, de mobilização para plantar árvores e tal, depois se consolida como plano e se transforma numa estratégia mesmo de enfrentamento ao agronegócio no contexto do nosso programa agrário, da nossa luta pela reforma agrária popular e tudo mais. E quais são as ações do plano? Então, de forma imediata, né, eu acho que tanto como o Janelson já colocou, né, o plano ele vai pensar nas ações né, a gente buscar e avançar nos passivos ambientais, né, produzir os alimentos. Então, para a gente também dialogar isso com os próprios assentados, né, acampados e também com a sociedade, nós fazemos as jornadas, né, o Janelson está até vestido com uma blusa da segunda jornada, semana que vem a terceira jornada da natureza, mas nós significamos as datas também, né? Então, dia 5, que é o dia do meio ambiente, a gente tem os dias dos biomas, né? Então, nós vamos organizando as nossas ações, né? Seja com plantio de árvores, seja com ações de distribuição de árvores com a sociedade, né? Fazendo mutirões dos assentamentos, identificando pontos, né, em que a gente possa fazer esse diálogo, né, da importância do debate da natureza nas escolas. Então, elas são muito diversas. É lógico que existe uma orientação nacional, né, daquilo que para os estados organizarem, mas cada estado, cada assentamento também vai fazendo a sua diversidade. O Armazém do Campo, por exemplo, pode propor uma ação aqui de dialogar com a sociedade sobre o plano. Pensar em atividades como já fizemos em outros momentos, né, que é pensar em rodas de conversas, né, pensar em distribuição de mudas e sementes, que dialogue com o tema, né, da produção dos alimentos. Então, a gente tem várias agendas e várias atividades. Geralmente, a gente convida muito o povo para plantar árvores, né? Então, abre as portas dos nossos assentamentos e vamos plantar árvores, vamos plantar árvore com a juventude, né? Mas é a possibilidade da gente fazer o diálogo, né? Mas tem a jornada, que é algo bem mais estruturado já nesses 3 anos, né? Que envolve aí em torno de diversas articulações. Então, o Janailson já está aí fazendo propaganda já para a semana que vem. E plantar árvores com intencionalidade, né? E para a gente ter, além da preservação e da restauração da nossa vegetação, produzir alimento, plantar árvores frutíferas, recuperar a parte da diversidade da fauna local, regional, aproveitar os contextos regionais também para restaurar a biodiversidade que a gente foi perdendo. O caso da Jussara é um desses, né?
A Jussara entrou, né, em extinção no bioma Mata Atlântica, e a gente dá intencionalidade para a restauração e recuperação da Jussara também. A coisa dos biomas é muito importante para nós, né? Mas o plano envolve um processo de formação, de educação ambiental, de diálogo com a sociedade, de mobilização, de uma agenda, de uma pauta que é tão importante, não só para nós, mas para todo mundo, né? Dentro dessas ações que já estão acontecendo, o projeto começou em 2020, né? E aí temos o alvo de plantar quantas árvores? 100 milhões de árvores. 100 milhões de árvores. Uma meta que, aparentemente, né, ela parece que é muito, né, 100 milhões de árvores em 10 anos. Cada estado também tem a sua meta, e de acordo com as necessidades também dos assentamentos. Mas ela é uma meta em que, lógico que nós queremos seguir, tem todo um planejamento para a gente identificar quantas plantas, né, foram cultivadas, quantas árvores foram plantadas. A gente tinha um aplicativo chamado o Arvômetro, né, que fazia essa... todo mundo que podia plantar durante a pandemia, né? Então, o plano em 2020 é o auge da pandemia, né? E ali a gente lançar, né? Nós vamos pensar como que a gente ia fazer todo esse processo já durante a pandemia, mas nós conseguimos, durante a pandemia, por exemplo, colocar esse processo dos 100 milhões de árvores, né, para a sociedade, a partir das ações de solidariedade, né, a partir do acolhimento das dores também naquele período, né, de plantar árvores para semear, na verdade, né, todos os companheiros e as companheiras e todos os trabalhadores, né, que infelizmente vieram a falecer durante a pandemia, né? Então, virou também esse símbolo, né, dos 100 milhões de árvores, né, em 10 anos. Isso a gente vai trabalhando, mas ele tem esse princípio da gente olhar para além desses 100 milhões, dessas 100 milhões e para além dos 10 anos, né? É olhar também para tudo o que hoje, como o Janailson já tinha colocado, né, vivemos aí no momento de crise climática, de emergência climática, né? O momento que o agro tem avançado cada vez mais, né? Então, também é muito necessário que a gente possa falar sobre soberania alimentar, sobre direito à terra, né? Eu acho que são todas essas discussões que vão vindo juntas. E aí, tá curtindo o Papo na Laje? Então eu te convido para seguir a gente nas redes sociais e acompanhar os nossos programas. Aponta o celular aqui pro nosso QR Code e fique por dentro de tudo. E para fazer a recuperação, por exemplo, de uma área, né, ambiental de um assentamento, demora um tempo. Então, você precisa ter semente, você precisa ter assistência técnica, você precisa também, né, ter ali a produção de mudas, viveiros. Eu acho que o MST tem feito essas diversas articulações com as universidades, com outras, né, organizações, porque nós precisamos tecer uma certa rede, né, também, que faz com que a gente possa impulsionar o plano, as ações do próprio plano dentro, né, dos assentamentos. Agora, você fazer tudo isso, né, de forma muito... sem ter, né, de fato, política também que pense. Então, por isso que a gente tem que incentivar, de fato, que ela, né, para a gente hoje, passou, né, de ser somente o plano, ela é uma estratégia política do MST, e que a gente precisa, de fato, discutir, né, a partir das relações aí das políticas públicas também, que ela seja uma possibilidade desse avanço, né, da gente dialogar, porque para além das áreas do MST, a gente está falando de territórios, né? O MST está em um território, a gente não vai pensar somente naquele assentamento. Então, é pensar para além do assentamento, né? Então, eu acho que existem algumas dificuldades que estão nessas barreiras, muito mais do financiamento, né, de políticas públicas voltadas para isso. Nós ainda temos o enfrentamento, né, ainda da dificuldade de compreender a produção de comida atrelada, né, à produção de árvores, né, seja a produção de comida, mas também das plantas medicinais. Então, existem, acho que, camadas de dificuldades que nós estamos, né, como é que isso chega de fato a todos os caminhos, a forma da comunicação, essa comunicação, né, que está colocando aí que o agro, que é pop, né, mas não coloca, por exemplo, o quanto que seria importante a gente comunicar para a sociedade sobre a importância de plantar, sobre a importância de plantar árvores, né, de preservar o ambiente. Então, acho que
são esses entraves. E o quanto que a gente tem travado lutas, né, também por projetos de leis, então, assim, que possa intensificar, né, e possibilitar que a gente consiga avançar no debate com a sociedade, não só sobre educação ambiental, né, porque vai para além disso também. O financiamento é necessário, né? Acho que o ponto-chave é esse que a Aero trouxe da política pública. Não tem, aí vamos fazendo a muitas mãos e tentando pressionar, né, o governo, os órgãos públicos para poder investirem nesse processo também. Claro que do ponto de vista técnico, objetivo, há as dificuldades da própria execução do plano, no sentido de que, se você for pensar, devastar é um processo muito mais rápido do que recuperar, né? A turma do agro com aqueles tratores com correntão lá no cerrado, onde vai passando e não fica nada. Ali, e para você recuperar ali, aí é um trabalho de anos e tal. Então, a gente tem brincado um pouco com isso, inclusive, né? De pensar, tá, para plantar árvore você precisa ter muda, mas para ter muda precisa ter semente. E a semente está onde? Daí você tem que ir para os biomas, identificar a região e o período, a sazonalidade da produção natural de sementes pela floresta para poder coletar a semente, fazer todo um trabalho de preparação de viveiros, de mudas, para poder você ter mudas. Informação para isso. Né? E tudo isso, a questão técnica e tal. Obviamente que são assim, barreiras, dificuldades que a gente vai enfrentando, mas que com boa articulação, com parcerias e tal, a gente vai avançando. Esperamos que, inclusive, que o governo, né, dê um pouco mais de atenção à pauta e a gente possa ter mais recursos, mais estrutura, mais condições de ir adiante com o plano. Sim. Quem está assistindo a gente, que, né, assistiu ali e se interessou um pouco mais sobre o tema, quer participar ou quer colaborar, como essa pessoa pode se aproximar, né? Seja institucionalmente, né, com parcerias que a gente já falou aqui que podem chegar com a grana mesmo para ajudar no financiamento, ou seja, da sociedade civil, que eu quero somar, me interesso, quero conhecer mais sobre o MST e o movimento que eles têm feito. Então, nós, em todos os estados, nós temos responsáveis pelo plano, né? Então, cada estado também tem um espaço aí que você pode ser acolhido, pelo menos para entender quem é essa pessoa responsável, né? Então, eu acho que, assim, alguns estados que tem o Armazém do Campo, né? Então, nas redes sociais você consegue encontrar Armazém do Campo Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, né? É ir nesses espaços do MST, né? Então, a gente tem material de divulgação que está aí dialogado. A gente tem cartilhas que foram produzidas, né, pelo Plano Nacional. As redes sociais, geralmente, a gente consegue ter muito esse fluxo de informação e até mesmo, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, onde eu, né, eu penso em organizar alguma agenda. A gente sempre coloca o Armazém do Campo como um processo de referência. Mas alguns estados têm a secretaria, tem as escolas, né? Bahia tem as escolas de agroecologia espalhadas, né, por vários locais. Então, nós temos diversas formas de ser, nós somos acessíveis, né? Eu acho que essa é uma questão importante. E colocar também, se a gente foi numa... que não era uma peça de teatro, era... ali a exposição, na né, Caixa Cultural. Na Caixa Cultural, e as crianças que vieram, né? Mas, tia, eu não tenho terra, eu não tenho planta. Moro num apartamento. Eu moro num apartamento. Assim, existem formas, né? Mesmo quem está no apartamento, mesmo quem tem a laje, né? Também tem algumas... existem algumas plantas, né? Então, eu acho que tem que colocar aqui, existem coisas que você pode produzir no vaso, né? As experiências da agricultura urbana que tem Brasil afora, né? Muitas delas são desenvolvidas, às vezes, dentro de casa mesmo. Então, quando a gente está discutindo de plantar a comida, né? Vem de um tempero, vem de uma erva também. Então, essas coisas dá para a gente ir dialogando, né? Agora, no mês de junho, julho, agosto, o MST está abrindo os assentamentos, né, para fazer as visitas. Então, fiquem atentos também aos espaços, né, das redes de comunicação. Mas eu acho que em vários lugares no Brasil a gente consegue mapear, né, pelo menos um espaço para você ser acolhido. E aí, no geral, a gente tem, às vezes, uma semente, tem um cartaz que você pode
E a gente, nas escolas, também ajuda a organizar rodas de conversa, mesmo. Isso é ótimo com criança, por exemplo. Agora a gente está ampliando a discussão também, construindo um comitê, acho que a partir da feira, se quiser comentar também. Nós lançamos na Feira Nacional da Reforma Agrária, né, o Conselho Popular do Plantar Árvores, né? E esse conselho tem sido abarcado aí por diversas pessoas, né, como Leonardo Boff, outras organizações como a Articulação Nacional de Agroecologia, né? Nessa perspectiva de fato, a gente olhar para o plano, né, numa outra esfera, nessa esfera muito mais da tática e da estratégia política, né, do que a gente discutir as questões ambientais, né, no Brasil. Então, acho que é um outro momento que a gente vai dando daqui para frente para o próprio plano nacional, né, tendo um conselho. Visite uma área do MST, vá aos assentamentos, os acampamentos nossos, conhecer as experiências e buscar os caminhos para contribuir, quem tiver interesse, né, e tal. O plano se insere também num contexto em que o MST está avançando no seu processo de massificação da agroecologia. E tem uma coisa que está virando a nossa cultura, né? A cultura política do MST, que está representada de diversas formas, mas agora também no plano. Eu quero lembrar que nos anos 90 nós fizemos uma campanha para plantio de árvores, chamava Plantando Somos Milhões. E a nossa meta daquela época era que cada assentamento, as áreas nossas, plantassem 19 árvores em memória dos mártires do Eldorado dos Carajás, do massacre dos Carajás no Pará. E agora, com o plano Plantar Árvores, Alimentos Saudáveis, Produzir Alimentos Saudáveis, a gente tem reproduzido nos nossos espaços, nas nossas áreas, a simbologia de plantar uma árvore em memória da pessoa que partiu. Então, recentemente, inclusive, lembrar que nós perdemos 3 gigantes, assim, o Papa Francisco, o Pepe Mujica e agora o Sebastião Salgado. Então, o nosso povo virou uma cultura do movimento. O nosso povo, nas nossas áreas, traz a memória desses gigantes, desses mártires, esses caras grandes revolucionários que são simbólicos para a história da luta da classe trabalhadora, da luta por um mundo melhor mesmo, da humanidade, de uma humanidade melhor. E aí o nosso povo planta a árvore como a partida dessas pessoas. Então essa simbologia também tem sido muito bonita. Assim. E é muito bonito ver o movimento de vocês, conhecer um pouco mais. E queria finalizar, assim, uma palavra para esse papo de hoje, ou para esse movimento, esse engajamento que vocês têm na luta, que é essa luta que é tão necessária para todos nós. Acabei de falar do Pepe Mujica, então me veio a memória isso que Pepe tinha na alma, né? Que é esse humanismo, essa coisa. Então eu acho que o plano representa um pouco isso. É humanidade. Se nós queremos uma humanidade futura, uma geração futura, que a gente possa chamar de humanidade, passa por preservar a natureza e plantar árvores, produzir alimentos saudáveis, né, para a gente poder ter um futuro de verdade, humanidade. Eu quero falar de solidariedade, porque eu acho que é algo que comunga com a nossa humanidade quando ser sem terra, né? Solidariedade porque olhar para esse processo, né, de olhar para a natureza, para os bens, para a nossa casa comum, né? E projetar ela para a humanidade, né? Para nós daqui a um tempo também, filhos, netos, né? E é pensar para o todo, é pensar na reconstrução também, né? Pensar nos povos, né? Pensar na nossa luta da reconstrução da Palestina, é pensar na nossa solidariedade por estar caminhando também em outros países, né? Das brigadas que o MST também dialoga. Então, a solidariedade para a gente é como um princípio. Humanidade, solidariedade, ancestralidade. E assim a gente finaliza mais um programa Papo na Laje. A reforma agrária. A reforma agrária popular, né, Sony? Eita, Dani.
Meu sonho é uma sociedade mais justa, sem dúvida nenhuma, onde as pessoas possam viver a partir do que elas acreditam, da forma que elas quiserem viver, e imagino, né, penso, construo um projeto de reforma agrária que eu penso que é necessário para que esse mundo mais justo, mais igualitário possa existir, a nossa reforma agrária popular.